hoje a gente está aqui para apresentar Países Baixos! Bom, vamos falar de Felipe de Habsburgo. Felipe de Habsburgo era filho de Maria e de Maximiliano I. Ele chegou a ser conde, duque e rei. Ele herdou o império de Maximiliano I, que era seu pai, e o duque de Maria, que era a duquesa de Borgonha. E apesar dele ter herdado o império de seu pai, que era o imperador, ele não chegou a assumir essa posição, porém ele foi rei por conta de sua esposa Joana, que era da parte da família dela, a Castela e Leão. Na sua juventude, Felipe ele enfrentou bastante guerras entre as cidades de Flandres, mas principalmente entre duas, entre Gante e entre Bruguês. Ele foi o primeiro Habsburgo a reinar na Espanha por conta da instabilidade mental de Joana, e ele assumiu logo após a morte de Isabel I. E logo após isso, ele teve a morte dele, né, que aconteceu em Burgos, e tem pessoas que falam que foi por febre tipóia e tem pessoas que assumem que foi por envenenamento, então a gente não consegue saber direito como aconteceu. Depois da sua morte, ele foi enterrado junto com os seus sogros na Capela Real de Granada. Joana e Felipe tiveram um filho chamado Carlos V. E Carlos V herdou todo esse legado, desde Flandres, Brabante, Borgonha, Castela e Aragão. Então, ele foi o primeiro que juntou todo esse legado Habsburgo. Agora eu vou falar um pouco sobre o Ducado de Borgonha, que durou de 880 a 1477, e ele estava na Europa, na França, que hoje é conhecido na Borgonha. Inicialmente, o vassalo do rei francês, o Ducado, ele manteve autonomia e mandou em vários territórios sozinho por muito tempo. Após a extinção da dinastia inicial, que aconteceu em 1026, o Ducado foi anexado a Henrique I, que era da França, e depois passado para o seu irmão, Roberto. Maria de Valois foi a última duquesa independente. Ela se casou com Maximiliano I e no contrato do casamento dizia que o seu segundo filho seria o herdeiro, mas ela acabou morrendo antes disso tudo acontecer. Após isso, o ducado foi incorporado à França e outros territórios como a Condônia foram controlados pelos Habsburgos. Bom, agora a gente vai falar sobre as 17 províncias dos Países Baixos que ocorreu entre 1477 a 1581. A definição que a gente tem para isso era um título concedido aos 17 regiões dos territórios dos Países Baixos. Atualmente corresponderia a Bélgica, Luxemburgo, norte da França e pequena parte do oeste da Alemanha. Esses territórios eram comandados pelos duques da Borgonha e mais para frente eles seriam passados para o controle do Habsburgo. Bom, Carlos V formalizou a união desses territórios num só estado e a pragmática de Sanção decidiu, em 1549, que seria melhor que fosse comandado somente por uma coroa. Então, nisso, Carlos V decidiu que ele teria o título de Senhor dos Países Baixos e esse título seria só utilizado por ele e seu filho Filipe II. As 17 províncias, depois mais para frente, virou Círculo da Borgonha em 1512, porque eles foram comandados pelos duques da Casa de Valois. Carlos V, ele foi muita coisa, é sério, se liga. Ele foi Sacro Imperador Romano, Arquiduque da Áustria, Rei da Espanha como Carlos I e Senhor dos Países Baixos como o Duque da Borgonha. Na primeira metade do século XVI, Carlos V foi chefe da Casa de Habsburgo e um de seus domínios na Europa incluíam o Sacro Império Romano, que se estendia da Alemanha até o norte da Itália. Ele também tinha domínio direto sobre as terras hereditárias austríacas e também dos Países Baixos da Borgonha. Ele também unificou a Espanha com os seus reinos do
sul da Itália de Nápoles, Sardenha e Sicília. No seu reinado também aconteceu a intensificação e a consolidação da colonização espanhola da América. A União Europeia e Americana foi a primeira a ser rotulada como o império sobre o qual o sol nunca se põe. Carlos de Habsburgo, ele era filho de Felipe e Joana, e ele era também conhecido como Carlos V. Ele foi um dos monarcas mais poderosos da Europa. E no seu período de reinado teve muitas crises econômicas por conta das guerras que estavam acontecendo por lá. Bom, quando Carlos vai para a Espanha em busca da coroa, já que o seu avô, que era Maximiliano I, tinha morrido, ele precisa arrecadar fundos para isso, ou seja, ele precisava de dinheiro. E a opção mais viável era aumentar os impostos. Porém, isso gerou muitos conflitos, porque o povo não queria pagar os impostos caríssimos. E os principais povos que ficaram bravos era Castela e Germânias em Valência. Mas um jeito que ele achou para resolver essa situação foi em uma batalha de Vilar, e ele parou nessa batalha. Carlos, ele abdicou logo depois o seu reinado, a coroa, para Fernando, que era seu primo. Ele passou a coroa da Espanha e os direitos imperiais da Itália e dos Países Baixos. Ele também, quando foi morto, ele foi sepultado no mosteiro de Yuste, aonde ele tinha retornado. Bom, Carlos Habsburgo, ou Carlos V, ele também teve a coroa dos Países Baixos e de Castela e Aragão, que foi do Império de seu avô. Bom, agora a gente vai falar sobre Carlos Senhor das 17 províncias dos Países Baixos de 1506 a 1556. Ele era rei de Portugal e se considerava designado por Deus para propagar o catolicismo. Ele era filho do imperador Carlos V e com a mãe Isabel de Portugal. Ele herdou da mãe o trono da Espanha. E ele se casou 4 vezes. A primeira delas foi Maria de Portugal, que era sua prima. A segunda, ele desposou com Maria I Tudor. E em terceira, ele casou com Isabel de Valois, que é filha de Henrique II. E era parte da pacificação, né? E em quarto, ele casou com Ana da Áustria, que é mãe de Felipe III. Carlos V, no seu reinado, tinha um mandado muito absolutista e centralizado. Ele morreu no Palácio El Escorial e recorreu à Inquisição contra o protestantismo no seu reinado. Bom, no seu reinado, ele também causava muitas guerras, muitas lutas. Uma delas foi contra a Inglaterra, por interesse comercial e religioso. Ele acabou perdendo essa guerra e, como muitas lutas, ele perdeu e teve muito desgaste militar e financeiro. Bom, a Guerra dos 80 Anos também foi conhecida como Revolta Holandesa, e nessa guerra aconteceu o processo de independência dos Países Baixos do domínio de Habsburgo. Ela foi dominada por diferentes tipos de povos no decorrer dos séculos e no início do século XVI. Carlos V, ele foi o imperador e o rei da Espanha, e ele assumiu o controle dos Países Baixos. E o seu governo era conhecido por conflitos religiosos e abdicação por conta do seu filho, Felipe II, que tentou reprimir a fé da Igreja Protestante. Bom, o início teve resistência de Guilherme I, de Orange-Nassau, contra a repressão do Felipe II, que era filho de Carlos V. E as províncias do sul, elas se declararam leais à Espanha, e as províncias do norte, elas se unificaram e se declararam independentes.
A paz só realmente veio acontecer em 1648, que teve o reconhecimento da independência dos Países Baixos pelo Tratado de Westfália e foi o início da queda do poder espanhol e Habsburgo. Também na Revolta Holandesa, ela se expandiu com o envolvimento da Inglaterra e com o assassinato de Guilherme I e a derrota da Espanha contra a Inglaterra. Esses foram 2 eventos que aconteceram nessa guerra. Bom, essa guerra ela também impactou as Américas por conta de ataques holandeses aos países de portugueses durante a União Ibérica. Sobre o Acordo de Utrecht, nós podemos dizer que as províncias dos Países Baixos espanhóis, eles declararam lealdade a Felipe II lá na Guerra dos anos 80, que foi uma guerra em que os Países Baixos estavam procurando a sua independência. Tivemos o acordo e tinha os seguintes tópicos nesse acordo: a exclusão das tropas estrangeiras, a reconstrução do Conselho de Estado, que foi constituído por Carlos V, a restaurações dos privilégios antes a revolta holandesa e o catolicismo como a única religião permitida, ou seja, excluíram as outras crenças, deixaram proibido que tivessem outras crenças por ali. As províncias que assinaram esse acordo foram Lille, Douai, Arches, Artois e Hainaut, que eram lá da região da Valônia, Bélgica, no norte da França. Quem não assinou, mas concordou com essa união, apoiaram esse acordo, foram Namur, Luxemburgo e Ducado de Limburgo. Eles não assinaram, porém eles apoiaram. E quem não assinou, não apoiou e ainda se revoltou contra isso, a gente tem um nome para isso, que é a União de Utrecht, que foram as províncias que elas se revoltaram e elas reafirmaram com toda a força a sua independência. Bom, agora a gente vai falar sobre a independência dos Países Baixos do Norte como República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. Bom, até chegar à independência, eles passaram por muitas situações, muita luta, até chegar a 1648, a tão desejada Paz de Westfália. Tudo começou quando Carlos V passou para o seu filho Filipe II a parte ocidental do Império Habsburgo, que consistia na Espanha e Países Baixos e uma parte da Itália. Bom, Filipe herdou esses territórios e ele usou para cuidar desses territórios a violência. Com essa violência, ele conseguiu cortar o privilégio da alta nobreza e intervir em questões religiosas, o que causou muita revolta. E com essa revolta vieram movimentos de oposição e com esses movimentos ele respondeu com uma expedição de castigo comandada por Duque Alba. Pessoas que faziam esse tipo de movimento, eles fugiram, alguns fugiram para muito longe e fizeram centros de resistência que mais para frente se tornaram um grande problema, né? Um dos líderes da resistência era Guilherme o Taciturno, que ele foi Filipe II nomeou ele como para governar as províncias de Utrecht, Zelândia e Holanda. As províncias dos Valonas do Sul criaram a União da Fé Católica. Eles queriam muito os direitos que eles tinham de volta e aí eles criaram essa união e com isso eles conseguiram fazer um acordo com Filipe II. Porém, as províncias do norte, eles não conseguiram, eles fizeram uma união entre eles também, que se chamava República Unida da Holanda, e isso, consequentemente, causou uma separação, a separação da Espanha. A República Unida da Holanda, ela conseguiu a sua independência no dia 26 de julho de 1581, porém ainda se arrastou por mais de 7 décadas até eles conseguirem um acordo de paz com a Espanha no dia 30 de janeiro de 1648. Porém, no começo dessas 7 décadas, a gente fizeram uma revolta dos Países Baixos, que antes era um grupo heterogêneo,
porém, com o tempo, eles se juntaram e aí sim eles conseguiram um acordo de paz com a Espanha no dia 30 de janeiro de 1648. Guilherme I de Orange-Nassau teve o seu nascimento ali no castelo de Deilenberg, localizado na Alemanha. Ele era o filho mais velho de Guilherme de Nassau e Juliana de Stolberg-Reinigerode. Você acredita? Pois é. Aos seus primeiros 11 anos de idade, ele herdou o seu título de Príncipe de Orange e também de vastos territórios dos Países Baixos. Em Bruxelas, ele teve o início da sua carreira e dos seus estudos. Lá ele estudou línguas, diplomacia e a estratégia militar sob a supervisão da Maria da Áustria. Ele também foi influenciado por Carlos V a virar católico, e nisso o fez virar um dos favoritos do imperador. Ele se casou com Ana de Egmond em 1551, assim adquirindo novos territórios e se tornando capitão da cavalaria. Um ano depois, ele se torna general. 4 anos depois, em 1555, ele é nomeado como conselheiro da regência dos Países Baixos. E em 1559, ele se torna Stadtholder da Holanda, Zelândia, Utrecht e Borgonha. Em 1568, ele deu início à revolta holandesa contra o domínio espanhol de Filipe II, que deu início a toda a Guerra dos 80 Anos. Um tempinho depois, ele foi declarado como fora da lei por Filipe II, e apesar dele não ter visto a dominação completa dos Países Baixos, ele é considerado seu fundador. Em 1584, Guilherme foi assassinado por Balthasar Gerats, e um dos seus legados é que ele é considerado o fundador dos Países Baixos e tem referências a ele no hino nacional de Williams e também na sua bandeira, com a palavra Orange, que é dada à cor laranja e ao seu sobrenome. A Guerra dos 30 Anos teve início da defenestração da Praga, que ocorreu por conta do ataque da Igreja Protestante contra a coroa lá na Boêmia. A motivação foi a insatisfação com a religião, e o contexto aconteceu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O sistema feudal caiu junto com a Igreja Católica. Nisso também teve início a burguesia e a monarquias nacionais. Bom, a Guerra dos 30 Anos aconteceu na Europa e foi motivada por duas questões: política e religião. E os países em que aconteceu essa guerra foram França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Países Baixos, Dinamarca, Áustria e Suécia. Aconteceu a luta contra a Igreja Católica e a Igreja Protestante, também por conta do Império Habsburgo e Bourbons. Eles também tiveram uma guerra e isso só intensificou na Guerra das Igrejas, né? No fim da guerra, a gente teve a quebra, o rompimento do Império Sacro Romano Germânico. Teve a fragmentação da Alemanha também e o fortalecimento da França, lá na Alsácia, Lorena, na aquisição do território pela Suíça. E também tivemos a independência dos Países Baixos nessa guerra. Bom, a Paz de Westfália foi o que encerrou a Guerra dos 30 Anos, né? Para isso acontecer, precisou ter um conjunto de tratados para redefinir as fronteiras e a ordem política lá na Europa. A guerra entre os católicos e os protestantes, ela trouxe muita crise e destruição para a região. Então, com o fim da guerra, veio novos princípios que foram determinados pelos tratados de direito internacional e fortalecimento do conceito de razão de Estado. A principal beneficiada foi a França, que expandiu seus territórios, incluindo a Alsácia, Lorena e a República das Províncias Unidas dos Países Baixos, consolidando a sua independência. Bom, podemos ver que o Ducado de Borgonha foi um dos estados mais importantes da era medieval. E, como todos os outros estados, outros governos, aconteceram muitas brigas, guerras e conflitos por conta de poder, economia, religião. E nós podemos ver que essa pauta ela é bem atual também, acontece muito nos dias de hoje. E isso é triste, porém, essas guerras foram importantes
para os Países Baixos conseguirem a sua independência. Oi, gente, minha